Salve, rapaziada do Fidrak na voz. Como eu sempre falo pra vocês, não leva nada a sério o que eu falo aqui, porque é simplesmente as minhas opiniões e você já sabe do procedimento, né? Tropa, uma coisa que eu vejo que eu errei muito na minha vida e eu percebo que continuo errando, mas um pouco menos, e percebo que as pessoas à minha volta acabam errando nisso também, que é ser uma pessoa emocionada, né? Cara, quando eu olho pra mim assim e olho pra minhas relações, sejam elas amorosas ou com a minha família, com os meus amigos, com conhecidos, eu vejo que muitas das vezes que eu fui emocionado, eu me fudi. Toda vez que eu fui muito emocionado, eu acabei me fudendo. Porque, cara, eu percebo que não só as mulheres, mas a sociedade em geral, as pessoas, elas têm um certo nojo de homens, principalmente emocionados, né? E hoje, olhando dessa forma, eu também, cara, eu tenho muito nojo, eu tenho muita raiva das pessoas emocionadas, né? Eu falo isso porque, cara, quando eu olho pra mim, do meu passado, eu sinto muita raiva, porque, cara, eu era um cara muito emocionado. Eu era uma pessoa muito emocionada, vocês não têm noção de como eu era emocionado. E muitas das vezes tomei atitudes, tomei decisões baseadas nas minhas emoções, seja na raiva, seja baseado na paixão, baseado no ódio. E todas as vezes que eu tomei atitudes ou decisões baseadas nas minhas emoções, eu acabei me fudendo. E eu percebo que as pessoas, a cada dia que passa, elas não têm um controle emocional, não têm um domínio emocional. E isso é uma coisa que é muito importante para os nossos dias. Porque, pô, a gente sai de casa e a gente vê o quanto as pessoas são desequilibradas emocionalmente. Então, a gente vê briga no trânsito direto, a gente vê briga em estabelecimento, a gente vê briga no transporte público, a gente vê briga no meio da rua. E você vai percebendo que, como as pessoas, a cada dia que passa, elas não têm um domínio sobre as suas emoções. E as pessoas que têm um domínio sobre as suas emoções são pessoas consideradas frias, né? As pessoas que não são emocionadas são classificadas pela sociedade como pessoas coração gelado, Thomas Shelby, seja lá o que for. Muitas das vezes as pessoas que agem de uma forma mais fria acaba sendo criticada pelas pessoas emocionadas, né? Porque, cara, uma pessoa que tem um domínio sobre as suas emoções realmente é uma pessoa que é perigosa, é uma pessoa que querendo ou não, traz uma insegurança para os emocionados, né? E eu consegui, com o tempo, cara, me tornar uma pessoa fria. Não vou falar que eu sou o Thomas Shelby, que eu sou frio e calculista. Não. Mas, comparado ao que eu era antes, comparado àquela pessoa mega, super emocionada, hoje eu tenho domínio sobre as minhas emoções. E eu tava me relacionando com uma pessoa um tempo atrás. E, cara, eu percebi o quanto aquela pessoa estava fazendo jogos assim para ver se ela conseguia me afetar de uma forma emocional. Mas, como eu disse para vocês, eu consegui chegar a um nível que eu domino as minhas emoções. Então eu não deixei que aquela pessoa me afetasse com os jogos dela e muito menos que as minhas emoções também me afetasse, sabe? Então eu tenho aprendido muito isso no meu dia a dia, seja em relacionamentos amorosos, sejam em relacionamentos com a minha família, seja em relacionamentos no trabalho, seja em relacionamentos nos lugares que eu tô. Eu tenho entendido que o que realmente vale a pena ser é uma pessoa fria, uma pessoa um pouco mais amena, né? Porque quando você é uma pessoa que não é emocionada, você acaba meio que se tornando uma pessoa que hum, você fica aquela pessoa meio chata, né? Porque, porra, você não se estressa tão rápido, você não fica loucamente apaixonado, você não fica uma pessoa eufórica, você se torna uma pessoa equilibrada, sabe? Então, isso acaba sendo uma coisa que faz você se tornar uma pessoa fria, né? Mas, cara, quando você tem um domínio sobre as suas emoções, eu acredito que
uma grande habilidade, uma grande arma para você conseguir lidar, é, como eu posso dizer, lidar com os problemas da vida e lidar com você mesmo, sabe? Eu acredito que as nossas emoções, muitas das vezes, ela acaba prejudicando nós mesmos, né? Como eu disse no começo do vídeo, várias decisões a gente toma baseado na emoção e muitas das vezes a gente acaba se fudendo, muitas das vezes a gente acaba é, escolhendo as piores decisões por conta das nossas emoções, né? Então, quem nunca quebrou um celular na parede com raiva e depois você fala, caramba, pô, eu tava apagando o celular ainda, ou xingou uma pessoa sendo que, pô, não precisava xingar. Enfim, várias emoções baseadas na raiva, na paixão. Quem fez muita merda porque estava apaixonado e depois foi abandonado. Cara, tem vários exemplos de emoções que acabam afetando a gente de uma forma negativa. Eu não quero dizer aqui para vocês que as nossas emoções elas não têm um valor, elas têm sim um valor, mas esse valor que as nossas emoções têm, ele só é útil quando a gente consegue dominar as nossas emoções. Então, cara, busque isso, busque ser uma pessoa que tem um autocontrole, que tenha domínio sobre as suas emoções. É, eu acredito que isso é um passo muito importante para a gente se tornar pessoas melhores, né? E como eu disse para vocês, cara, hoje eu olho para homens assim, mais velhos do que eu, e quando eu vejo que os caras não têm um autodomínio, eu sinto nojo, cara, eu sinto raiva desses caras, porque, porra, é, o homem emocionado é uma pessoa muito difícil de lidar, é uma pessoa muito chata, entendeu? Então, muitas das vezes a gente tem que pisar em ovos ali para não acabar afetando essas pessoas, porque, pô, pessoa emocionada, você não pode falar certas palavras, você não pode, às vezes, ficar em silêncio, você tem que ficar falando, porque essa pessoa entende que se você tá quieta, você tem alguma coisa contra ela. E, cara, isso é uma coisa muito chata, isso é uma coisa que muitas das vezes me irrita. É, então, eu vejo que as pessoas, a cada dia que passa, elas são muito mais emocionadas e, e elas estão muito distantes de ser pessoas frias, pessoas calculistas, pessoas equilibradas, né? Eu acho que o termo frio virou modinha, né? Mas o termo certo é ser pessoas equilibradas, né? Saber usar a emoção na hora certa e saber dominar as emoções, cara. E falo pra vocês, isso é muito importante. É um exercício que a gente tem que fazer constantemente, dominar as nossas emoções. Sempre quando acontecer alguma coisa na sua vida que desperte alguma emoção e essa emoção faz com que você queira tomar atitudes erradas, para e pensa, cara, dá uma respirada, analisa se vale a pena você fazer aquilo que vem na sua cabeça, simplesmente porque você está emocionado. E aí você vai ver que não vai valer a pena, entendeu? Isso é muito importante, galera. E eu quero contar pra vocês assim um relato que aconteceu comigo. Esses tempo atrás, tava com duas pessoas que eu amo em certo lugar. E, cara, eu me emocionei muito vendo aquelas pessoas ali. E eu me emocionei muito e falei, cara, eu não posso chorar aqui, não posso chorar. E eu segurei ali as minhas emoções, segurei. Eu tava, não sei o que eu tava sentindo tristeza, alegria, tudo ao mesmo tempo. Mas eu dominei ali as minhas emoções, não chorei, né, não pus pra fora o que eu tava sentindo. E eu fiquei muito feliz por essa atitude minha, porque caramba, se fosse outro tempo eu estaria chorando, eu estaria expressando os meus sentimentos, as minhas emoções, mas eu simplesmente consegui dominar as minhas emoções e seguir a vida. E é isso, cara. A gente tem que ter um autodomínio, a gente tem que ter controle sobre as nossas emoções, porque isso é muito importante. E a gente tem que deixar de ser emocionado. Então, para de ser emocionado e é isso. Como sempre falo pra vocês, galera, se vocês curtem o vídeo ou não curtir também, se vocês tiver alguma crítica, sei lá, eu não concordo com o seu pensamento, comenta aí. Se você acha que alguma pessoa deve ver esse vídeo, compartilha com essa pessoa. E é isso, galera. Tamo junto. Não me leve a sério, são as minhas opiniões. Esse canal aqui é um diário, esse canal aqui
é um canal pra mim treinar minha oratória, esse canal aqui pra mim falar as merda que eu penso, e mais pra frente eu vou falar pra vocês sobre o Doff, sobre esse personagem que eu criei, e enfim, é isso, tamo junto, falou galera.